Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, segunda carta de Paulo, São Paulo, aos Coríntios, capítulo de número 12, eu vou ler do verso 1 ao 10, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, Paulo escreve o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu estou lendo na NVI. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, ou dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente, ou em outras traduções, minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Irmãos, declara comigo esse final, essa última frase de novo, com toda a sua fé, com todo o coração cheio de Deus. Levanta as suas 2 mãos e diz: pois quando sou fraco, em Cristo Jesus, é que eu sou forte. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Paulo aqui fala sobre algo nessa sua segunda carta aos Coríntios, pelo menos a segunda carta registrada. Já se sabe que ele escreveu uma carta anterior à primeira carta de Coríntios, no próprio texto a gente vê isso, mas nessa segunda carta registrada da Bíblia de Paulo aos Coríntios, ele registra que sobre a vida dele, sobre a vida do apóstolo Paulo, havia algo que ele chamou de espinho na carne. Quando você pega o original, o termo que é usado para espinho na carne é o mesmo usado para estaca de madeira, uma estaca. Paulo sentia que sobre o seu corpo, aquilo que estava acontecendo com ele era como uma estaca enfiada, talvez nas costas, que trazia sofrimento, trazia dor. Para Paulo fazer uma comparação como uma estaca, o espinho na carne, uma estaca enfiada nas costas ou no corpo, é porque ele sentia muita dor, muita humilhação, ele tinha um sentimento diferenciado, ruim, para com aquilo que ele sentia. E por que eu quis ler todo o texto? Para a gente entender o contexto. Jamais devemos interpretar textos bíblicos, seus contextos, para que a gente possa, de fato, ser abençoado com aquilo que a Bíblia quis nos trazer, aquilo que Deus quis nos ensinar. Paulo diz, e ele estava falando de si mesmo, desse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala de si mesmo. Ele diz que há 14 anos antes de ele escrever essa carta, Deus o arrebatou aos céus, ao paraíso. Ele foi ao paraíso, ele foi aos céus e viu coisas, recebeu revelações que para Paulo, esse homem de Deus, o homem que Deus escolheu para nos dar a doutrina da igreja, a doutrinar, não seria correto comunicar, falar. Ele viu coisas tão maravilhosas, tão extraordinárias, ele teve revelações tão extraordinárias, que ele diz que não é permitido que ele contasse aquilo. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando
irmãos aí, sobretudo na internet, que contam que sobem aos céus, vão lá e conversam até com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João, fala com todo mundo, chega aqui e conta tudo. Paulo, que é Paulo, subiu no céu, viu e ouviu coisas, chegou aqui e disse: eu não vou contar nada. Não vou contar nada, pelo amor de Deus. Vai ver, essa turma é melhor do que Paulo, não sei, não vou entrar nesse mérito não. Mas vamos lá. Paulo fala que teve essa revelação extraordinária e que para ele não se gloriar, que talvez ele poderia se gloriar, porque, poxa vida, subiu no céu, antes de morrer viu o paraíso. Tem gente, tem teólogos que acreditam que foi aí que Deus deu a revelação para ele, foi no céu que Deus deu a revelação para ele das doutrinas que ele nos trouxe. Lógico, isso é uma suposição, não tem nada comprovado. Ele volta e diz: para que eu não me gloriasse, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não cometesse o pecado de orgulho, porque todo orgulho é pecado. Deus rejeita o orgulho, seja lá aonde ele se encaixa na vida de qualquer um. Isso é pecado, isso é errado. Para que ele não se orgulhasse, Deus colocou sobre ele, Deus deu a ele o que ele chama de espinho na carne, algo que trazia sofrimento. Ao longo da história, pastores, teólogos debatem o que seria esse espinho da carne. Tem gente que acha que é uma depressão, epilepsia, não sei de onde tira isso, mas tem gente que fala isso. Tem gente que fala que Paulo, ele estava falando de tentações da carne dele, usando outros textos que ele usa mesmo, dizendo que a carne combatia, né? O pecado tenazmente assediava ele. E tem gente que acha que era uma enfermidade, uma doença. Eu sou daqueles que acham, e eu repito, é um achismo, que era uma doença. E eu faço isso porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vou repetir: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você acha interpretações da Bíblia na Bíblia, amém? Amém? Eu faço essa suposição baseada nos textos de Paulo. Em Gálatas capítulo 4, ele diz aos irmãos de Gálatas que, se fosse possível, eles tinham arrancado os seus próprios olhos, a expressão que ele usa é essa, para dar a Paulo. E que por causa de uma doença que ele estava sofrendo, é que ele pregou aos irmãos de Gálatas a primeira vez. E essa doença seria uma doença dos olhos. Eu suponho que seja uma doença que atacou os olhos de Paulo, ao ponto de alguma das suas cartas ele ter ditado, ele não ter escrito. E aí alguém vai dizer: mas isso é muito simples, bispo. Bom, simples para você. Para Paulo, que vivia da escrita, que vivia escrevendo, que amava escrever, que amava ler, que amava estudar, que era apaixonado por isso, que o ministério dele evangelístico e de cobrir igrejas baseava-se muito na comunicação através de cartas. Isso era algo extraordinariamente fundamental na vida dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E esse homem de Deus, a Bíblia conta, ele descreve que por 3 vezes clamou a Deus que fosse curado, liberto, restaurado dessa estaca na sua carne. Irmãos, nós estamos falando de Paulo, o homem que as pessoas pegavam o seu lenço e levavam o lenço dele, que ele enxugava suor, e levavam e colocavam nas pessoas enfermas, elas eram curadas. Nós estamos falando de um homem que orava e as pessoas eram curadas instantaneamente. Nós estamos falando de um homem que orava e os demônios saíam. Nós estamos falando de um homem que um dia estava pregando numa casa e pregou até altas horas da noite. Uma pessoa estava sentada na janela, um rapaz dormiu, caiu do 3º andar. Paulo desce, ora por ele, ele ressuscita e Paulo continua a pregar. Nós estamos falando desse homem que Deus ouvia as suas orações, Deus respondia às suas orações. E a Bíblia diz que Paulo ora a primeira vez, que ele fala 3 vezes, ele cita esse número 3 vezes, ele ora a primeira vez. E eu imagino que Paulo era um homem de muita oração, muito mais do que nós. Ele orava com muito fervor, com muitas declarações, com muita graça. Ele declarava, ele profetizava, ele clamava, ele chorava, ele pedia: Deus, tira esse espinho da minha carne. E nada. Talvez Paulo pensou: tem alguma coisa errada, Deus sempre fala comigo.
De vez em quando Deus vem e senta, Jesus vem e senta na minha cama e conversa comigo, está na Bíblia isso, aconteceu com Paulo. Vou orar de novo. E fez uma outra oração, uma outra campanha de oração, e declarou, e profetizou, e pediu, e chamou a existência, e tocou no altar, e orou, e clamou, e nada. Tem um negócio errado. Aí alguém pode dizer, porque geralmente tem os amigos de Jó que olham e falam assim: está em pecado, deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma falha na vida dele, ou é falta de fé. Bom, nós estamos falando de Paulo, irmãos. Não encaixa muito falta de fé na vida dele. Pecado, ele era uma pessoa que se esforçava muito para agradar ao Senhor nas suas atitudes, enfim, não se encaixa muito essa definição, mas ele não ouviu nada. Na terceira vez ele decide, como um bom crente, um bom cristão, ele fala assim: eu vou orar de novo, vou declarar, vou profetizar, porque Jesus ensinou que eu tenho que ser igual uma viúva diante do juiz iníquo. Jesus ensinou que eu tenho que ser igual um vizinho, batendo na porta do outro até que ele me atenda. Eu vou continuar orando. E aí Deus resolve responder ele. Só que Deus responde Paulo de um jeito que Paulo não esperava. Deus responde Paulo do jeito que Paulo não queria. A resposta de Deus para Paulo foi não. A resposta de Deus para Paulo foi não. Não queria ser eu essa pessoa para dar essa notícia para você, mas eu estou na minha função episcopal e de pastoral e de pregador, e eu tenho que falar a verdade para você. Deus, de vez em quando, responde não. E eu queria que fosse de vez em quando, mas geralmente é muitas vezes. Ele responde não. E aí ele explica para Paulo, porque Deus é Deus de graça, e a graça dele ele explica com amor. Ele fala: eu vou dizer não, porque a minha graça te basta. Eu estou dizendo não para você, porque eu quero que a minha graça envolva a sua vida. Eu estou dizendo não para você, porque esse espinho na carne, não sei o que era, está fazendo você me buscar, está fazendo você se humilhar diante de mim, está fazendo você me clamar a mim, e isso está gerando em você a minha graça. A minha graça. Sabe, irmãos, foi a graça de Deus na vida de Paulo que fez Paulo ser quem ele era. Foi a graça de Deus na vida de Paulo que fez Paulo orar pelas pessoas e elas serem libertas dos demônios. Foi a graça de Deus na vida de Paulo que fez Paulo orar pelas pessoas e elas serem curadas. Foi a graça de Deus na vida de Paulo que fez ele ser o grande doutrinador da igreja, o grande pregador da igreja, o grande pregador da palavra. E foi o espinho na carne que fez Paulo buscar a Deus com intensidade, para que gerasse nele a graça de Deus. Mais importante do que a sua cura, não estou dizendo que Deus não te cura, Deus quer te curar, mas o projeto dele, o propósito dele, o plano dele para a sua vida é muito além de uma cura, é muito além de um milagre. O projeto dele, o propósito dele é que a graça dele te envolva e viva em você e através de você. Como eu disse, eu estou aqui na função de pregador, então eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar a verdade para você. Deixa eu te contar um negócio para você, meus irmãos. Deus te cura de 3 formas. Vou contar para você. Deus cura as pessoas, eu estou falando de cura física, mas pode encaixar em outras áreas. Deus cura através de 3 formas. Primeiro, ele pode te curar milagrosamente você. E eu já vi, eu já presenciei. Sei que os pastores, os bispos aqui também, sei que você que já frequenta a igreja há um certo tempo já viu. Coisas inexplicáveis, coisas extraordinárias, coisas que a gente não tem como dizer que não foi Deus. Como Deus também usa o médico. Como Deus também usa o médico, o profissional da saúde, o hospital, o remédio, o tratamento, e é Ele que cura através dessas pessoas, é Ele que cura através do remédio. E tem uma terceira forma que Deus cura também, me perdoe, mas eu tenho que dizer, é verdade, não fique magoado comigo, é verdade.
Ele te cura eternamente. Às vezes a cura não vem aqui no plano físico, mas ela vem no plano eterno. Eu tenho que dizer isso para você porque é verdade. Mais importante do milagre instantâneo, o milagre do médico, é a graça de Deus te envolvendo. É a graça de Deus operando em você, é a graça de Deus te capacitando, é a graça de Deus te fortalecendo, te elevando. Veja, irmãos, Paulo reclamou do espinho, ele na carta ele escreve aqui, é o mensageiro de Satanás, é algo enviado pelo diabo. Paulo tinha raiva desse negócio que estava acontecendo com ele. Isso mexia com Paulo, isso mexia com a hombridade de Paulo, isso mexia com a hombridade espiritual de Paulo. Ele chama de mensageiro de Satanás que está vindo me atormentar. É algo que afligia ele. Talvez o espinho na sua carne também está te atormentando, está te afligindo. Talvez está deixando você humilhado. Não é físico, é emocional. Hoje em dia, eu tenho comigo que o diabo aprendeu uma forma de atormentar os irmãos da igreja evangélica, da igreja cristã, a igreja de Jesus, de uma forma diferenciada nos últimos dias, nesses últimos tempos. 20, 30 anos eu posso falar porque eu nasci em igreja, vivo em igreja desde sempre. Não conheço outro ambiente, né? Fui do céu ao inferno rápido, irmão, misericórdia. Bom, quem entendeu, entenda, amém. Voltando aqui. Cresci em igreja, vivo em igreja, sou pastor há mais de 20 anos, tem mais de 25 anos que eu prego, então eu sei que eu estou falando, tem gente, antigamente tinha muitas possessões demoníacas, em cultos, em celebrações, em reuniões, não que elas não existam, elas continuam existindo, e por isso nós temos gente aqui que sabe como fazer, mas hoje o diabo se tornou um especialista. Ele começa a oprimir as pessoas, porque para possuir a pessoa não pode ter o Espírito Santo dentro dela. Se ela tiver o Espírito Santo dentro dela, se ela tiver a casa protegida, o diabo não entra. Escutou? Satanás não pode tomar o seu corpo se Jesus estiver dentro de você. Mas isso não quer dizer que ele não pode vir com conversinha no teu ouvido. Então ele vem com conversinha no teu ouvido. Ele vem e te mostra abismo, ele vem e te faz proposta, ele vem e te atormenta, ele põe um espinho na sua carne e inventa o que hoje a psicologia chama de síndrome disso ou daquilo outro. São ações do diabo para te prender em algo, para te aprisionar. Talvez o espinho na sua carne não é uma enfermidade física, mas é uma enfermidade de alma, está te atormentando, está te jogando para baixo, e você fala, eu sou igual Paulo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho Deus na minha vida. Por que isso está acontecendo? Porque Deus permite que isso aconteça, para que a graça dele seja gerada em você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o tormento, superabundou a graça de Deus. Onde abundou a depressão, superabundou a graça de Deus. Onde abundou a ação do diabo, superabundou a graça de Deus. Onde abundou a carnalidade, superabundou a graça de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas Paulo entende, na hora que Paulo recebe essa mensagem direta de Deus na vida dele, a minha graça te basta, porque o meu poder, o aperfeiçoamento, e Paulo fala isso depois, o aperfeiçoamento de Jesus, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando nós estamos na fraqueza, nós somos dependentes dele. É por isso que às vezes tem gente que eu sei que fica chateado comigo, mas eu falo aqui direto, nesse púlpito aqui direto, eu falo, gente, nós temos que agradecer e louvar a Deus pelas tribulações. A tribulação é o maior evangelista que existe. Os problemas são os maiores evangelistas que existem. Se eu perguntar aqui, eu garanto que metade veio para a igreja por causa de problema. Eu vou além, problema é o maior professor de oração que existe.
Eu posso fazer um seminário de oração, usar todos os textos teológicos e todos os ensinamentos dos grandes teólogos e pregadores da história sobre oração para você, mas você não vai aprender a orar do jeito que você deveria. Agora, entra num problema para você ver. Você vai fazer campanha de oração. Se sua vida está tudo de boa, no bom e do melhor, você até critica as campanhas. Lá vem campanha de Elias. Lá vem campanha disso, lá vem campanha da... Ah, não estou aguentando mais essa campanha. Ó, outra, já inventaram outra. Josué, não sei o quê. Agora passa para o problema. Eu quero a campanha de Elias, quero a campanha de Josué, quero de Moisés, de Abraão, inventa de Isaac também, que eu estou dentro, de Esther, Débora, o que for vier, eu estou dentro. Vocês estão entendendo, irmãos? A graça de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus se aperfeiçoa quando você está enfrentando lutas e tribulações. A graça de Deus se aperfeiçoa quando você está enfrentando batalhas, adversidades. A graça de Deus se aperfeiçoa quando você se torna totalmente dependente dele. Agora, passar por fraqueza, por provações, por tribulação, por adversidade, sem depender de Deus é burrice. Passar por lutas e adversidade e problema, falando assim, eu vou atrás de resolver do meu jeito, aí já é burrice. Agora, se depender de Deus, o poder de Deus na sua vida vai se aperfeiçoando na fraqueza. Aí alguém vai dizer assim, poxa bispo, então você está falando que eu vou ficar sofrendo pro resto da vida? Você não entendeu nada então. Você está dizendo então que eu vou passar por esse problema aqui pro resto da vida? Você está dizendo que eu vou passar por essa enfermidade, por essa luta, por essa batalha, por essa dificuldade financeira pro resto da vida? Então você não entendeu nada. Paulo diz, e a gente leu isso, que quando ele é fraco, em Cristo Jesus é aí que ele se torna forte. Nós estamos falando de uma força, não é humana, é uma força espiritual. Não é uma força natural, uma força sobrenatural. Estou falando da força de Deus nele. E Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 13, depois que ele elabora alguns problemas, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A força que Paulo está dizendo que é gerada nele é aquela força que leva ele não só a suportar, mas a vencer todas as coisas que Deus quer que ele vença. Em Efésios capítulo 6, Paulo fala que ele se fortalece no Senhor, e após ele se fortalecer no Senhor, Efésios capítulo 6, ele está pronto para lutar através da armadura de Deus contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e agentes da maldade. E aí ele começa a enumerar a armadura de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito. Por que você está falando isso? Porque quando a força do Senhor, que é gerada através da graça, vem sobre a sua vida, você pode todas as coisas, porque essa força não é sua, é dele. Essa força não é natural, é sobrenatural, e você está pronto e revestido da armadura do Senhor. E eu só estou citando carta de Paulo para não ter problema, investindo na armadura do Senhor para enfrentar todos os demônios contra a sua vida. A graça te basta. A graça me basta. Não sei se Paulo foi curado, muito provavelmente não, foi curado eternamente. Glória a Deus. E se você chegar no céu daqui muitos anos, amém? Alguns não, muitos anos, amém, irmãos? Quando você chegar lá e perguntar para ele vai dizer, não troco por nada. Aquilo foi essencial para mim, foi maravilhoso para mim. Da mesma forma que eu tenho certeza que se você chegar em Eliseu e perguntar, Eliseu, por que Deus não te curou da doença? Porque a Bíblia diz que Eliseu morreu de uma doença. Eu não estou falando de qualquer profeta não, irmão, estou falando de Eliseu. Sabe quem é Eliseu? O homem que mais fez milagre no Antigo Testamento. Um homem que mais fez milagres no Antigo Testamento morreu de uma doença. Por quê? Não sei. Mistério. Coisas que Deus reservou para ele. Jacó.
que depois dele ter aquele encontro extraordinário com Deus no Val de Jaboque, na qual Deus toca no nervo ciático dele e ele manca para o resto da vida, ele se tornou um portador de necessidade especial. O grande patriarca Israel, mudou o nome dele, Jacó para Israel, se tornou uma pessoa com uma deficiência física para o resto da vida. E quem fez isso nele? Deus. Aqui ele não pode nem falar que é agente do inferno, igual o Paulo falou. Por quê? Não sei. Mas eu posso afirmar algo, que nem a doença de Eliseu, nem o fato de Jacó ter mancado ou ter deficiência para o resto da vida, e nem o fato de Moisés ter a dificuldade na língua, impediram Deus de cumprir o propósito dele na vida deles. Por quê? Porque é pela graça. Vocês estão entendendo, irmãos? As suas necessidades, as suas dificuldades, as suas deficiências, as suas limitações, os seus problemas, não podem impedir Deus de agir na tua vida e Deus agir através da sua vida. Por quê? Graça. Graça. Favor, misericórdia, amor imensurável, graça, superabundante graça. Irmãos, deixa eu dizer para você, irmãos, Deus quer te curar, Deus quer fazer uma obra da tua vida, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer fazer você, os planos de Deus são maiores que os seus. Paulo diz também na segunda carta a Coríntios, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, ou seja, você não tem nem a capacidade de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia é cheia de textos assim, a Bíblia não mente, mas isso tudo veio através da graça, e a graça é trabalhada em nós, e ela é trabalhada em nós nas nossas fraquezas. A graça trabalha em nós, e ela trabalha em nós através das nossas fraquezas. É por isso que Paulo talvez fala, um homem que foi chicoteado, que foi aprisionado, que foi perseguido pelos cristãos, foi perseguido pelos cristãos, tá? A Bíblia fala isso, perseguido pelos judeus, perseguido pelos romanos, foi perseguido por todo mundo, passou fome, frio, nudez, espada, passou por tudo que você imaginar. Ele fala, essa leve e momentânea tribulação produz, oh Deus, quase virei pentecostal aqui, produz peso de glória. Peso de glória. Alegre-se nisso. Tudo é pela graça. E amanhã, se acontecer um milagre na minha vida, é pela graça. E se fechar o negócio que vai fazer eu ficar milionário, é pela graça. E se eu encontrar o amor, quem é solteiro, o amor da minha vida, é pela graça. E se Deus restaurar meu casamento e eu ficar mais feliz ainda, é pela graça. É tudo pela graça. E ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você me entende? Você me entende?